Boa noite, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos falar sobre dois filmes de zumbi que foram presentes ali no início dos anos 2000, já tem aí cerca de uns 20 anos e que são importantíssimos para toda a cultura zumbi de antes e de depois. São o Resident Evil, o primeiro filme, o Hóspede Maldito, e o segundo filme, que é o Apocalipse. O primeiro do ano de 2002, o segundo do ano de 2004. Já estão aí com um pouco mais de 20 anos. Se você nunca assistiu a essas pérolas do gênero zumbi, eu recomendo que assista. E depois volte aqui para ouvir os nossos comentários, deixar o seu comentário e fortalecer esse gênero que é tão interessante e tem ficado cada vez mais interessante ao longo dos anos e décadas. Bom, o vídeo está cheio de spoilers, se você nunca assistiu, então fique por sua conta e risco. Bem, como dissemos, vamos tratar aqui dos dois primeiros filmes. Existem outros filmes dessa série, que é estrelado aí principalmente pela Mila Jovovich, como a principal protagonista. Existem outros, mas ela é a principal. E o filme está aí com um pouco mais de 20 anos e vem envelhecendo bem, no sentido de permanecer no mainstream, permanecer como marco dentro da cultura desses filmes. E aí vamos tratar aqui duas camadas. Eu sempre gosto de dizer, quem acompanha o canal aqui sabe, que filmes eles são compostos por inúmeras camadas. Assim como as artes em geral, a literatura, a música, os filmes também, têm inúmeras camadas. Vamos tratar de apenas duas camadas aqui, que eu considero que são camadas revolucionárias dentro desse contexto dos filmes de zumbi, desse gênero. Né? A primeira camada é a camada que trata do filme de zumbi como algo tecnológico, mais ligado ao que a gente poderia chamar de biotecnologia. E a segunda camada é o filme de zumbi como produto, como resultado da ação não ética, da ação perversa, no sentido comercial, capitalista, de grandes empresas corporativas, representadas aqui pela Umbrella Corporation. Né? Então, essas são as duas camadas principais. A gente não vai aqui muito comentar os filmes, mas comentar esses dois aspectos. E em comentando esses dois aspectos, vamos comentar também passagens dos filmes. Por isso eu disse que tem spoilers, né? Bom, de uma forma geral, não foi o Resident Evil que deu um boom nos filmes de zumbi, foi o Romero, né? Ainda um pouco antes, que deu um tom mais sério a esses filmes. Mas o Resident Evil ele traz essa diferença ao tratar não mais como era a grande cultura de filmes zumbis que vinham ali desde os anos 90 e anos 80 e anteriores, que era o zumbi morto-vivo, que tinha aquela característica mais sobrenatural. Eu me lembro de filmes que eu assisti quando criança e adolescente, ali meados dos anos 80, né, início dos anos 90, em que o morto-vivo, o filme de zumbi, era simplesmente, começava geralmente num cemitério e os mortos-vivos saíam da terra, qual força satânica ou demoníaca fosse, e dali eles começavam a aterrorizar. E era só isso, basicamente, né? Não tinha muita explicação, era uma coisa meio mística, meio satânica, alguma coisa do tipo, né? Resident Evil, ele traz a diferença, e aqui eu indico também que estamos analisando a obra como obra cinematográfica. Né? Se a gente for para o universo dos fãs dos games, e esse é um filme que advém, né? Assim como, por exemplo, The Last of Us, mais recente, vem dos games, né? Então, todo respeito a essa área dos games, mas não é o nosso foco aqui, né? Existem outras pessoas que tratam esse foco. O nosso foco aqui é apenas o cinematográfico, né? A licença poética que é dada como uma interpretação de alguma coisa, que faz parte da liberdade criativa. Né? Muitas pessoas reclamam que o filme não é muito fiel aos jogos. Bom, mas isso chama-se liberdade poética, liberdade criativa.
e faz parte também das artes de uma forma geral, né? Você reinventar, você reorganizar, você reestruturar, criar novas perspectivas, isso é ótimo e maravilhoso. Pois muito bem, então nesse sentido, o Resident Evil ele vai trazer, enquanto filme, essa noção de que mortos-vivos, zumbis, podem vir por alterações genéticas ou alterações virais, como é o caso, né? A gente tem aqui no filme o vírus T, né, o T-Virus, que ele dá uma sobrevida às células mortas, né? Como é explicado lá, principalmente no primeiro filme, quando a pessoa morre, cabelo, unhas, a atividade cerebral ainda permanecem, mesmo depois da pessoa tendo morrido. O que o T-Virus faz, perdão, o que o T-Virus faz é justamente dar uma sobrevida a esse processo de vida que ainda permanece, né? E por isso ele reanima os corpos e daí a gente tem os zumbis. Então esse é um primeiro ponto, né? O filme Resident Evil ele trata os zumbis sob uma perspectiva viral. Não tem nada ali místico, não tem nada ali religioso, não tem nada ali no sentido satânico. Ou, se pode se dizer maléfico e satânico, um mau uso da ciência. Né? Porque no filme é mostrado que haviam interesses comerciais muito fortes, inclusive interesses militares. Imagine aí, por exemplo, você tem um exército onde o soldado morre, mas volta à vida. É como se você duplicasse aquele exército, né? Isso seria muito atrativo para alguns grupos com interesses bélicos, interesses militares. O segundo ponto é justamente o lado corporativo, né? Eu já vi pessoas, inclusive, fazendo metáforas com o Resident Evil, dizendo que ali os zumbis eles representam o mundo corporativo, o mundo capitalista, aonde você tem que destruir o seu oponente, porque o seu oponente é aquele que pode tirar o seu emprego, né? E aí você ficar desempregado. Ou seja, essa é uma metáfora possível, uma possível leitura, né? Os filmes eles nos trazem dentro da sua liberdade criativa, imaginativa, a capacidade de imaginar e raciocinar sobre inúmeras metáforas, dentre essas essa que eu gosto muito, que é o lance da questão do emprego, do capitalismo, né? Mas de uma forma mais concreta, o filme ele mostra como podemos dizer, a forma como a Umbrella Corporation se transforma naquilo que é hoje o nosso grande medo e desconfiança. O mundo é cada vez mais regido por oligarquias, tanto no setor biotecnológico, principalmente farmacêutico, quanto também no setor corporativo, de uma forma geral, principalmente tecnológico, né? Principalmente com o advento da inteligência artificial, né? O poder que a gente percebe que está na mão das big techs, por exemplo, e de nomes muito específicos, né, que aparecem, a gente pode contar aí no dedo 5 nomes que meio que controlam todo um cenário, né? Então, essa desconfiança moderna, isso é trazido pelo filme, a partir da Umbrella Corporation. No filme, a Umbrella cria um laboratório subterrâneo chamado Colmeia e, por inúmeras desventuras, né, tanto mais positivas como de ambientalistas, como o Matt, personagem, quanto o outro lá que queria roubar e vender no mercado paralelo, sabe-se lá para onde, né, querendo almejar ali aquele lucro. Quer dizer, ocorre aquela infestação, o vírus se espalha e você tem aquele grupo de pessoas zumbis e que depois se espalha no segundo filme para a cidade, que é a Raccoon, que é o segundo filme, o Apocalipse. Né? Então a Umbrella ela representa esse medo moderno também da gente, das grandes corporações. Tudo isso é trazido pelo Resident Evil. Afora o fato de que o Resident Evil ele é responsável por transformar o filme de zumbi em blockbuster. Né?
Você tem agora, não é mais aquele filme de baixo orçamento, mas de alto orçamento. Não é mais aquele filme em que somente o zumbi persegue e você tem vítimas, mas você tem um protagonismo em que consegue lutar, agir, ir contra, muita cena de ação, já o uso da computação gráfica ali no início dos anos 2000, né, início do século XXI. Chama a atenção também o protagonismo que é dado a personagens femininas, né, principalmente a principal, obviamente, a Mila Jovovich, mas no filme 2 você tem a Sienna, acho que é Sienna Guillory, o nome dela, se não me falha a memória, mas principalmente a Mila Jovovich. Né? Não é mais só aquela vítima. Os filmes antigos de zumbi, a figura feminina geralmente era vítima, né? Tinha que fugir o tempo todo dos zumbis. Ali não. Ali a Mila Jovovich e demais partem para cima, né? Conseguem resolver. Uma dica que eu dou é que você assista os dois filmes em sequência. O primeiro filme ele é rico no sentido narrativo, é uma verdadeira obra-prima no sentido de narrar uma história de infestação biológica, a formação dos zumbis e, ao mesmo tempo, os conflitos corporativos, os conflitos comerciais e os interesses os mais variados, desde interesses positivos, como do Matt, o ambientalista, até interesse de ladrões, do personagem lá que rouba o vírus. Quer dizer, o primeiro filme é a narração. O segundo filme é um filme clássico e muito bom, muito agradável de ver de ação, né? Então, quer dizer, você tem ali no segundo filme todo um conjunto de cenas de ação que dão a cara do que é realmente um filme de ação. Então, é um filme que mistura terror, sci-fi, ficção científica e ação de uma forma muito harmônica. Isso os dois filmes vistos em conjunto. Bom, esse foi o nosso vídeo. Se você chegou até aqui e gostou, eu peço aquele like, um compartilhamento, agradeço mais ainda se puder deixar um comentário. Vamos ficando por aqui e até outra oportunidade. Obrigado.